Paulo de Tarso. Vamos falar sobre a vida de um dos personagens mais influentes do cristianismo. Ele teve uma trajetória fascinante, marcada por uma reviravolta completa em sua vida e um impacto duradouro na propagação do cristianismo. Originalmente, seu nome era Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, em uma família judia que pertencia à tribo de Benjamim. Curiosamente, Saulo também era cidadão romano, o que lhe conferia certos direitos e privilégios. Por essa razão, ele também possuía um nome romano, Paulo. As datas exatas de seu nascimento e morte não são totalmente confirmadas, mas os historiadores estimam que ele tenha nascido entre os anos 5 e 10 depois de Cristo e falecido entre 64 e 67 depois de Cristo. Sua educação foi bastante rigorosa. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um mestre fariseu muito respeitado. Isso significa que Paulo recebeu uma formação aprofundada na lei judaica e nas tradições dos fariseus. Além de sua formação religiosa, Paulo também tinha uma profissão. Ele era fabricante de tendas. Ele usava esse trabalho para se sustentar enquanto realizava seu ministério. Antes de sua conversão, Paulo era um fariseu extremamente zeloso e um perseguidor ativo da igreja cristã. Ele considerava o cristianismo uma seita herética e se empenhava em erradicar seus seguidores. No entanto, sua vida mudou radicalmente em um evento conhecido como a conversão de Paulo. Enquanto estava a caminho de Damasco para continuar sua perseguição aos cristãos, ele teve uma experiência transformadora com o Cristo ressurreto. Esse encontro o impactou profundamente, transformando-o de um perseguidor em um dos mais fervorosos apóstolos de Cristo. Após sua conversão, Paulo embarcou em 3 grandes viagens missionárias pela região do Mediterrâneo Oriental. Nessas viagens, ele foi fundamental na fundação de diversas igrejas e na pregação do Evangelho, especialmente aos gentios, não judeus. Sua atuação foi crucial para a universalização da mensagem cristã. Paulo foi preso várias vezes por causa de sua fé. A tradição cristã afirma que ele foi aprisionado em Roma e eventualmente martirizado lá. Isso provavelmente ocorreu durante a perseguição do imperador Nero, entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. A vida de Paulo de Tarso é um testemunho poderoso de transformação e dedicação. Sua contribuição para a teologia cristã e a expansão do cristianismo primitivo é inestimável. Continua na parte 2. Não perca! Agora vamos entender um pouco do contexto histórico-cultural do apóstolo Paulo. Ele viveu no século I depois de Cristo, um período crucial para a expansão do cristianismo, que aconteceu logo após a morte e ressurreição de Jesus. Naquela época, era o Império Romano que dominava. Por um lado, o Império oferecia uma infraestrutura como estradas e uma relativa paz, o que facilitou bastante as viagens missionárias de Paulo. Mas, por outro lado, o Império também era uma fonte de oposição e perseguição. Falando de judaísmo e helenismo, Paulo era um judeu da diáspora, ou seja, ele vivia fora da terra de Israel. Ele falava grego fluentemente e era bem familiarizado com a cultura helenística, que era a cultura grega predominante. Ele usou toda essa formação para comunicar o Evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. E a diversidade religiosa? O mundo romano era muito plural nesse sentido. Havia uma grande variedade de cultos, filosofias e religiões de mistério, todas elas competindo pela adesão das pessoas. E quais foram as influências intelectuais e teológicas na vida de Paulo? Bom, o judaísmo farisaico teve uma influência profunda sobre ele. Essa formação deu a Paulo um conhecimento muito grande das escrituras hebraicas e das tradições judaicas. Mas, sem dúvida, a revelação de Jesus Cristo foi a maior influência. A experiência de conversão de Paulo e a reflexão que ele fez depois sobre a pessoa e a obra de Cristo foram as coisas que mais determinaram a teologia dele. A cultura helenística também teve seu papel.
Mesmo que Paulo fosse crítico em relação a alguns aspectos da filosofia grega, ele usou conceitos e a linguagem da cultura helenística para conseguir comunicar o evangelho de forma eficaz naquele contexto greco-romano. Falaremos agora sobre suas obras e produções literárias. As famosas Cartas Paulinas. São 13 cartas no Novo Testamento que, tradicionalmente, são atribuídas a Paulo. São elas: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito I e Filemão. Sobre a autoria. Quem realmente escreveu algumas dessas cartas é algo que os estudiosos debatem, viu? Existe um consenso de que 7 cartas são, indiscutivelmente, de Paulo: Romanos, 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filemão. As outras, que são Efésios, Colossenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, são consideradas por muitos como deuteropaulinas. Isso quer dizer que teriam sido escritas por discípulos de Paulo, em nome dele. Mas tem uma parcela de estudiosos que defende que Paulo foi o autor de todas as 13. O gênero literário delas é o de epístolas, ou seja, são cartas que eram endereçadas a igrejas ou a indivíduos específicos. E qual era o propósito? As cartas de Paulo tinham o objetivo de instruir, corrigir, encorajar e fortalecer as igrejas que ele tinha fundado ou com as quais ele mantinha contato. Elas abordam uma variedade bem grande de questões teológicas, éticas e pastorais. Achou que acabou? A parte 3 revela o desfecho. Falando agora sobre a recepção e influência das cartas de Paulo. Olha, as cartas de Paulo tiveram uma influência que nem dá para calcular na história do cristianismo. Elas foram super importantes para o desenvolvimento da teologia cristã, da ética, da eclesiologia, que é o estudo da igreja, e também da liturgia, a forma de culto. Paulo é visto como o teólogo mais importante do cristianismo lá do comecinho, e as cartas dele realmente moldaram, de um jeito bem profundo, como a gente entende a pessoa e a obra de Cristo, a salvação, a igreja e a vida cristã. Até hoje, as cartas dele são muito lidas e estudadas e continuam desafiando e inspirando os cristãos no mundo todo, viu? Vamos entrar agora na parte de teologia e nas contribuições doutrinárias do apóstolo Paulo. Quais foram as principais ênfases teológicas dele? Primeiro, a cristologia. Paulo apresenta uma visão bem elevada de Cristo, afirmando que Jesus é divino, que ele já existia antes de tudo, que encarnou, teve uma morte para expiar nossos pecados, ressuscitou e foi exaltado. Ele usava títulos como Senhor, Cristo, Filho de Deus e Salvador para falar de Jesus. Depois, a soteriologia, que é o estudo da salvação. Para Paulo, a salvação vem pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e não por seguir as obras da lei. Ele batia muito na tecla da justificação pela fé, da reconciliação com Deus, da gente ser adotado como filho e da obra transformadora que o Espírito Santo faz na vida de quem crê. Sobre a antropologia teológica, ou seja, como ele via o ser humano, Paulo descreve a nossa condição como marcada pelo pecado e por uma separação de Deus. Ele sempre destacava que o pecado é algo universal e que o ser humano, por si só, não consegue alcançar a salvação pelos seus próprios esforços. Na eclesiologia, o estudo da igreja, Paulo desenvolveu aquela metáfora bem conhecida da igreja como o corpo de Cristo, ressaltando a unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade dos membros. Ele também dizia que a igreja é o templo do Espírito Santo e a noiva de Cristo. E a escatologia, que fala sobre as últimas coisas. Paulo ensinava sobre a esperança da segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final e quando o reino de Deus vai se completar totalmente.